É isso aí, Flávio Sanches aqui do Aprenda e Compartilhe. Hoje o papo é com Márcia Luz, esse ser incrível, essa pessoa maravilhosa que eu conheci tem pouco tempo, mas que já faz uma diferença enorme na minha vida, e hoje tem um super recado para você. Fica ligado! Márcia, gratidão demais ter você aqui no Aprenda e Compartilhe, um lugar onde a gente fomenta e inspira pessoas a compartilhar o que elas têm. Esse é um propósito que eu assumi para mim, porque eu acredito que as pessoas têm algo que alguém está precisando. Ter você aqui faz parte disso. Quando eu conheci você, eu consegui visualizar você como realmente uma pessoa que se encaixa perfeitamente no Aprenda e Compartilhe. Uma pessoa que vive e fica feliz em se dar, em compartilhar. Assim que eu vi a Márcia Luz, e por isso eu te convidei para estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho, quem é Márcia Luz, para quem ainda não conhece a Márcia Luz? Bom, obrigada, Flávio, pelo convite. Muito bom poder estar aqui. E tem tudo a ver comigo, Aprenda e Compartilhe, porque eu acho que foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Já são 23 anos de caminhada aí no mundo do autodesenvolvimento. Eu sou psicóloga e desde muito cedo eu sabia que eu queria ensinar pessoas. Lá na infância eu dizia que queria ser professora. E aí a cara disso foi mudando. Na realidade, a gente acaba sendo professor de certa forma, né? Mas hoje muito mais um desenvolvedor das potencialidades de cada um. Acho que é assim que eu posso me definir. Eu gosto de mexer na alma humana e fazer com que o ser humano perceba que ele pode ir além do que ele conseguiu ir até então. E muitas vezes a gente não vai além porque não acredita. Minha formação é psicologia, mas aí fiz pós em administração, mestrado em engenharia. Eu fui buscando em todas as áreas do conhecimento as informações necessárias para que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possíveis. E hoje eu consigo fazer isso no mundo corporativo, nas empresas e também no mundo online, que me permitiu ter uma abrangência muito maior e ajudar mais pessoas ao mesmo tempo e ver cada um encontrando seu sonho e se realizando. Isso é muito especial. Quando você fala dessa sua formação, que está intimamente relacionada com o modelo de formação que a gente tem no país hoje, uma pessoa que faz a sua faculdade, faz a sua especialização, nós temos muitas pessoas assim, que vivem uma profissão para a qual estudaram, enfim. Mas a gente sabe também que tem muita gente infeliz com o que faz, muita gente que não está satisfeita. Pode ser o seu caso, pode não ser, mas alguém que esteja sentindo que não está pleno, não está produzindo o seu máximo. Fala para mim um pouco como é que você fez essa transição, de que maneira, né, porque a gente já conversou um pouco antes e tal, essa transição só do corporativo, de viver a tua profissão, né, enquanto psicólogo e tudo mais, para a Márcia empreendedora. De que maneira você pôde produzir mais, você deu esse salto? Como é que foi essa mudança, essa virada, Márcia? Então, Flávio, a minha trajetória, eu trabalho desde muito cedo, desde 15 anos de idade, sempre de alguma maneira nesse ramo da educação, ensinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Só que eu tive uma trajetória aí oficial, começando numa empresa pública, trabalhando, construindo a minha carreira lá dentro, trabalhando já como instrutora, dava treinamento, desenvolvia gerentes, desenvolvia equipes, que desde muito cedo eu soube que era isso que eu queria poder desenvolver pessoas. Só que chegou num limite que eu tive clareza que lá dentro eu tinha feito tudo o que eu poderia fazer e tinha aprendido tudo o que eu poderia aprender. E ficar mais tempo ali seria permanecer na zona de conforto. Naquele momento eu tive clareza que eu precisava ir além e os muros da empresa já começaram a ser um empecilho de certa forma. E aí eu montei minha empresa de treinamento e comecei a fazer isso para as outras empresas. Então o que eu fiz? Eu fui fazer lá fora o que eu já fazia dentro da instituição que eu trabalhava, continuando o meu propósito de vida. E durante quase 23 anos eu fiz isso, atendendo empresas do mundo corporativo, empresa pública, empresa privada, empresa grande, empresa pequena. Como minha matéria-prima era gente, onde tivesse gente, eu poderia trabalhar. E eu sempre disse que a casca do ser humano muda, mas a essência é muito parecida. Pouco importa se você é rico ou pobre, branco, preto, se fala português ou italiano, a essência é muito semelhante. Tem diferenças culturais? Tem. Mas se você cavar e for através da casca, o que tem dentro é muito semelhante. E eu me realizei muito nesse caminho, teve um caminho de muita realização. Só que tinha uma busca, porque muita gente me procurava, via meu trabalho, ouvia falar do meu trabalho, lia meus livros, e aí dizia assim, Márcia, eu também queria fazer um treinamento teu, como é que eu faço? E a resposta era, não dá,
Não dá porque eu só ofereço meus treinamentos para as empresas que me contratam. Se você não é empregado de uma dessas empresas, não dá. Aí as pessoas diziam, Márcia, mas não dá para você ir lá para Belo Horizonte fazer um treinamento? Tá, mas quantas pessoas? Ah, tem eu e uma amiga que queremos fazer. Não, não dá para ir lá dar um treinamento para 2 pessoas. E eu nunca tive uma equipe de vendas que fizesse isso para mim. Portanto, só acontecia nas empresas. E aí eu descobri o mundo digital e falei, poxa, mas no mundo digital as paredes, os muros são diferentes. Porque onde tiver uma internet, você tem como chegar. E aí eu fiquei encantada com essa possibilidade. Eu falei, nossa, mas dá para ensinar então para pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo? Dá. Sim. Mas e aí? Mas será que o que eu faço, que é mexer com a alma das pessoas, dá para fazer através da telinha de um computador? Isso era uma grande crença limitante minha, né? Dá para... Não, não dá. Tem que olhar no olho, tem que sentir a pessoa, tem que estar perto. Será? Será mesmo? Eu não disse que tudo isso é casca? Que a essência é uma só? Será que dá para chegar na essência pelo computador? E aí eu fui testando e eu descobri que dá, Flávio. E dá de uma maneira até mais interessante e especial, porque quando eu estava lá em sala de aula, eu tinha um dia para provocar transformação, 2 dias, num treinamento de 2 dias. No mundo online, eu posso ir plantando sementes ao longo do tempo. Eu tenho hoje gente na minha audiência que me acompanha há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, e aí você consegue fazer um trabalho com continuidade e com uma quantidade de pessoas muito maior. Então, eu me sinto muito feliz de estar podendo cumprir a minha missão num formato totalmente diferente do anterior e, no entanto, com a mesma qualidade e podendo atingir mais gente ainda. Bacana, né? Nota que ela falou a todo tempo e isso conversa muito comigo. Cumprir a minha missão, porque eu acredito que empreender é você cumprir a missão, é você fazer e dar mais de você pelo outro. Isso está na essência do empreendedor. Agora, uma coisa que você comentou também que eu achei muito interessante, eu fui fazendo testes. Certamente, para chegar onde ela está aqui hoje, e se você ainda não conhece a Márcia, se você colocar no Google Márcia Luz, você vai ver uma infinidade de conteúdos riquíssimos para te ajudar, para transformar você numa pessoa melhor, encontrar a melhor versão de si mesmo, né? Para te ajudar nisso. Mas eu tenho certeza que para chegar onde você chegou hoje, você também enfrentou desafios. Ah, com certeza. Eu tenho certeza que, como as pessoas que estão começando o seu negócio, você também enfrentou momentos de dificuldade, enfim, eventualmente até algum que você tenha pensado em desistir. Eu queria que você compartilhasse com a gente, até porque testes, em algum momento, algum teste não deve ter dado certo, né? Até para chegar aqui. Fala para mim de um momento que você superou e como você fez isso, Márcia. Flávio, assim, não é uma caminhada mágica. As pessoas procuram caminhos mágicos. Pergunta como é que eu sei disso. Eu procurei por muito tempo. Claro que é melhor pelo caminho mágico. E a gente procura o caminho mágico não necessariamente porque é preguiçoso. Embora muitos de nós, muitas vezes, a gente prefere o caminho do menor esforço. Mas não necessariamente é por isso. É porque às vezes a gente começa a cansar ao longo do caminho. As pessoas que batalham muito, que se esforçam muito, mas às vezes sem muita direção, tem uma hora que elas dizem não aguento mais. E aí elas começam a procurar soluções mágicas. Eu preciso que aconteça rápido. E não existe o caminho mágico. Ah, tem atalhos aqui e ali? Tem. Tem caminhos que a gente faz menos força? Tem. Agora, tem uma construção aí. O que eu tenho hoje profissionalmente, ele começou a ser construído lá atrás. Quanto lá atrás? Talvez com 15 anos de idade, quando eu dei minha primeira palestra num grupo de jovens de oração. Lá atrás começou. E aí eu fui buscando aprender. Só que algumas coisas me ajudaram muito, que eu digo que são os pilares do sucesso aí. O primeiro foco, eu sabia o que eu queria. Ah, mas e se eu não sei? Se você não sabe, escuta teu coração, porque sempre tem uma vozinha dentro que diz. E por que a gente acha que não sabe? Porque a gente tem medo de não dar conta e diz, ah não, essa vozinha é besteira, não tem jeito de ganhar dinheiro assim, não tem jeito de construir o meu caminho assim, isso não serve como propósito de vida. No teu coração você sabe a resposta. Se permita ouvir a resposta e aí dá foco e não se distrai no meio do caminho. É pra cá? Então é pra cá. Vai acontecer obstáculo? Vai. Esse é o segundo pilar. Determinação.
E aí entra na pergunta do que você falou. Teve obstáculo? Teve muitos. Por exemplo, eu estava cumprindo a minha missão de ajudar pessoas a serem seres humanos melhores dentro da minha empresa, lá da minha instituição, na Caixa Econômica Federal. Só que teve um momento que eu vi que não ia ter mais como crescer lá dentro. Inclusive a Caixa estava num momento de não estimular treinamento de autodesenvolvimento. Eu teria que deixar minha área de treinamento e migrar para uma área técnica, onde eu ia conferir contratos habitacionais, fazer cálculo de inteiro. Meu Deus, essa não era a minha missão. Complicado. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Peraí, e agora, Márcia? Você quer continuar com a garantia do salário da Caixa Econômica, concursada, empresa pública, salário garantido, 13º, férias, plano de saúde? Você prefere isso? Ou você quer continuar cumprindo a tua missão, mas existe o risco, ó, você vai pedir demissão e vai que a tua empresa lá fora não dê certo. Eu tive que enfrentar esse muro. Existe vida após a Caixa, né? Tinha aquela coisa, ainda mais que é o nome Caixa, lembra uma Caixa. O que será que tem lá fora da Caixa? Eu já tinha uma empresa montada de treinamento, eu já tinha clientes, eu não dei uma de louca, eu construí a minha saída, ainda assim havia o risco. Ser empreendedor exige enfrentar risco. Ok, mas eu quero ficar aqui revendo o contrato habitacional e fazendo cálculo o resto da vida. Nada contra quem faz essa escolha. Tem gente que tem essa missão, não era minha. Não era a sua missão. E aí eu precisava assim. tomar uma decisão. Determinação no teu objetivo. Então, foco. Eu tinha clareza do que eu queria fazer. Okay. Determinação, ainda que implique em precisar pedir demissão de uma empresa pública, de abrir mão das garantias. E aí eu segui no meu caminho da determinação. E por muito tempo, Flávio, eu achava que eram esses dois pilares. Eu me considerei uma guerreira durante toda a minha vida, porque eu lutava. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Sabe aquela coisa de eu vou até o fim, eu varo madrugada, eu faço o que for necessário. E eu me sentia dando 3 passos para frente, 2 para trás. Tá, no fim das contas eu estava avançando, mas 2 para trás... Só quem já viveu isso sabe que isso dá um cansaço muito grande. Eu tinha foco, eu tinha obstinação, acho que era mais do que determinação, mas faltava o 3º pilar que eu demorei muito para descobrir e que eu acho que a maturidade me trouxe, que é o que eu chamo hoje de sintonia. E o que é sintonia? Sintonia com o universo, ou com Deus, ou com o cosmos, ou com o que você quiser chamar, não importa o nome. Existe algo ou alguma energia que transcende eu e você, e esse sofá, e as paredes desse local que a gente está. E quando a gente entra em fluxo com esse algo, com essa energia, as coisas se encaixam e fluem mais fácil. Então existe um 3º elemento além de eu e você aí na história, ou entre, além de você, sua determinação, os teus objetivos, que se você ajusta, a coisa flui. Sabe aquela história de a coisa certa, no momento certo, a pessoa certa que aparece, a oportunidade correta? Se você está no timing, se você está no fluxo, tudo se encaixa e fica mais leve. E quando eu aprendi a usar a sintonia a meu favor, nossa, a mágica aconteceu. E aí tudo foi mais fácil. Eu enfrento obstáculos hoje? Claro, o tempo inteiro, o tempo todo. Não acabaram os obstáculos. Migrar do mundo corporativo para o mundo digital foi um novo salto necessário aí. Só que se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho determinação para contornar os obstáculos, e se eu sei que eu não estou agindo sozinha, que eu posso contar com uma mãozinha do universo, a coisa flui, fica leve, fica tranquila, a mágica acontece. E aí a gente consegue realizar com mais leveza tudo que a gente quer realizar. A gente já conversa bastante, eu e a Márcia, a gente participa de um grupo de empreendedores juntos, mas é muito legal ter essa oportunidade de estar conversando sobre isso, sobretudo trazendo para você do Aprenda e Compartilhe essas dicas. Na verdade, eu nem gosto de chamar muito de dicas, na verdade, essas experiências, essa vivência, esses direcionamentos. Então, só para recapitular, nós falamos de foco, que tem a ver com o lugar aonde você quer chegar, olhar para um ponto e seguir. Falamos sobre determinação, que foi quando ela respondeu que também passou por dificuldades, superou desafios e manteve-se determinada na direção onde ela queria chegar. E falou sobre a sintonia. E aqui cabe que a gente comentar, eu acho muito interessante, a gente fala muito sobre isso, você também falou,
que independente se você acredita nesse Deus ou naquele Deus, a gente não está falando de religião. Sim, a gente ou tá em falando, nenhum Deus, ou nenhum, o poder do cosmos, do universo, o poder da tua mente. que é algo mais forte do que simplesmente você e o teu ambiente. Isso. Legal essa definição. Saber que isso tudo faz parte de algo maior e você se vê como alguém que compõe esse universo e conta com ele para fazer o que você tem que fazer, para fazer o que você tem, o que você foi chamado a fazer. Por que você acorda e faz o que você faz? Existe um motivo. Existe essa sintonia que te inspira, que te motiva, que te puxa para cima, vamos dizer assim. Quando a gente se coloca em fluxo, tudo fica mais leve, as coisas se encaixam, as portas se abrem. E às vezes não abre porque a gente está batendo na porta errada, ou do jeito errado, ou na direção errada. Isso até é uma pista, Flávia, isso ajuda aí. Como é que a gente se mantém em sintonia? Quando começa a coisa não fluir, não funcionar e não dar certo, opa, será que eu não estou remando contra a maré? Não confundir isso com falta de determinação, porque é claro que os obstáculos vão aparecer. Num dos meus livros, no Construindo o Futuro de Sucesso, eu conto a história de alguns empreendedores de sucesso. E um deles é o seu Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, que participou do meu livro, que eu tive a chance de conviver e conhecer a história dos bastidores também, né? E o seu Francisco, com toda a simplicidade, com a origem que ele veio, mas ele tinha um sonho, que era dar uma vida mais digna para os filhos e para a família dele. E ele queria que fosse através da música. E no Zezé de Camargo, né, no primeiro filho, ele, na simplicidade dele, ele dizia: esse menino tem o dom, esse menino é afinadinho, esse menino canta muito bem. E ele acreditou nesse sonho. Então, foco, ele queria que o Zezé virasse músico. Aí, como é que entra a determinação? O seu Francisco trocou uma vaca por uma gaita para o Zezé quando o Zezé tinha 3 anos de idade. E a música é o amor que permitiu que, enfim, a carreira dele e do Luciano deslanchasse e acontecesse. Aconteceu quando o Zezé fez 30 anos de idade. Se você já fez os cálculos, foram 27 anos de determinação. 27 anos de determinação. Quantos de nós pagaríamos o preço de insistir por 27 anos? Mas ele sabia que era uma causa que valia a pena, ele não estava disposto a desistir. E como é que ele foi fazendo o caminho, o seu Francisco, com toda a simplicidade dele, nem sabendo escrever, porque ele só aprendeu a assinar o nome depois que o filme O Amor foi lançado, que ele tinha que dar autógrafo, e aí ele teve que aprender para poder dar autógrafo. Ele seguia a sabedoria do universo, ele ia vendo os sinais e aí as coisas iam acontecendo e a mágica fluindo. Ah, mas 27 anos? Márcia, poxa, mas foi uma mudada. Quem viu o filme sabe que a história deles mudou muito. Objetivos menores você não precisa de 27 anos, mas o seu Francisco tinha um grande plano aí para a família inteira, né? E conseguiu. Que bacana, nossa, eu sou muito grato a você por estar dividindo isso com a gente. Eu tenho certeza que essa história especialmente, que comprova esses pilares que você citou, são importantíssimos para a nossa audiência, para você que está assistindo, para você que eventualmente tem um sonho também, tem uma vontade, tem aquela ânsia de fazer mais, como a Márcia falou, como eu também já passei na minha vida. E é uma maneira que a gente tem de fazer acontecer o que a gente acredita que no Aprenda e Compartilha. Isso. E cada um tem algo que alguém está precisando nesse exato momento. Gratidão a você, Márcia. Gratidão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.